mandado de enfermeiro e o público não foi, viu? No campo? Não, a goleira machucou. Ah, não, juntou, eu tava longe. Eu tava no campo, não foi que chegou lá. A ambulância entrou. Ele não estava na frente. Ah, ele estava lá no campo, no lado? Ah, eu escutei o Tavinho, tá sangrando. Por que estava sangrando? Mas cortou, né? Você pode cortar o diagnóstico? Tá faltando alguma coisa? Olha o tamanho do pezinho dele. Pode estar respeitando. 44 foi pedido. Qual que é o diagnóstico do Tom? Rasgou, né? Mas tá passando. Tá saindo. Eu vi a pancada, eu vi. Vandão. Mas aí, né, aí eu fiquei com isso ali. Dá uma olhadinha, né, que já tá Esse projeto aí, e ele ficou na hora não, ele conversou com ele, ele estava lembrando, vai direto, vai direto. vamos continuar. Vamos sentar lá, Aí ele foi Esse jogar tá a bola bom. na chave, E a hora que eles colocarem de freio, vai, é a hora que colocar. Não estou dizendo que o prefeito vai acatar, mas é a hora que Terminou o jogo ainda? O Dico tá viajando? O Dico tá viajando? Pelo amor de Deus. Seu lixo ao lixo? Não é o lixo fora. A lixinha, né? Vou jogar o lixo. Não é feio. Vocês estão de olho, hein? Jogar o lixo no lixo, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que ele na câmera da Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Convido a todos a nós ficarmos de pé para fazermos a oração do Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar início à 7ª sessão ordinária, da 5ª sessão legislativa, da 16ª legislatura. Solicito ao senhor secretário proceder a chamada nominal dos seus vereadores. Registro da presença dos senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura
da Câmara Municipal de Lutense, a ser realizada em 5 de maio de 2014. Vereador Carlos Henrique dos Santos, presente. Vereador Edson Carlos Magosto. Presente. Vereador Eduardo Giroto. Ausente. Vereador José Morro. Presente. Vereador José Rafael Gomes Monteiro. Presente. Vereador Pércio Roque Romano. Presente. Vereador Público da Rocha de Lima. Presente. Vereador Renato Carlos Beati. Presente. Vereador Vanderlei Natal Lucas. Presente. Ato do legal, senhor presidente. Havendo legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Conforme Resolução 03/6, será procedido o sorteio dos senhores vereadores para o processo de votação nominal. Convidar o Vani e o assunto para o sorteio para nós aqui. Se não quiser ninguém, é torcer meu irmão. Sorteado Primeiro, Carlos Henrique dos Santos. Segundo, Edson Carlos Magosto. Terceiro, Público da Rocha de Lima. Quarto, Eduardo Giroto. Quinto, José Rafael Gomes Monteiro. Sexto, Renato Carlos Beati. Sétimo, Vanderlei Natal Lucas. Oitavo, José Morro. O Pércio Roque Romano. Quero isso aí, a colaboração. Obrigado. Coloque em discussão a ata da sexta sessão ordinária. Coloque em votação. Quem estiver de acordo com as circunstâncias que estiver que se levante. Resolve aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício número 23.270/2014, datado em 10 de abril de 2014, autor do Ministério da Educação, assunto informando a liberação de recursos financeiros referente ao programa PNAC, no valor de R$ 528,69. Ofício número 23.269/2014, datado em 10 de abril de 2014, autor do Ministério da Educação, assunto informando a liberação de recursos financeiros referente aos programas de alimentação escolar, ensino médio, fundamental, creche e pré-escola, no valor de R$ 12.280,71. É só, senhor presidente. Não havendo mais matéria diversa, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do Poder Legislativo. Parecer número 2/2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Interessado, Câmara Municipal de Lutense. Referência, processo número TC 001744/26/12, anexo 1 e 2. Processo, acessório 1, TC 01744/126/12. Assunto, contas do município no exercício de 2012. Exposição da matéria. A Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa recebeu o processo acima em referência às contas do Poder Executivo do exercício anual de 2012, administrada pelo ex-prefeito Evaldo Barquete de Oliveira. Portanto, o relator responsável passa a expor o parecer nos termos que seguem. Foi realizada a fiscalização pelo Tribunal de Contas em nosso município no período entre os dias 11 e 17 de 4 de 2013. Com o acesso do relatório de folhas 13 e 54, assinado pelo agente da fiscalização financeira em folha 54, João Carlos Rodrigues, e assinado pelo agente da fiscalização financeira chefe, folha 55, Carmen Lídia Cioto Montanha, da seção UR 4 de Marília, São Paulo. A finalidade da auditoria de seu
se deu em relação às contas do município no exercício em questão, ocasião em que sobrevieram apontamentos de falhas descritas na conclusão das folhas 51 e 54 dos autos do processo, conforme descrição. Perspectiva A. Planejamento das políticas públicas, o acesso à informação pública, sistemas de controle interno. A1. Planejamento das políticas públicas, não a edição do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. A1.1. Transposição, remanejamento e transferência. Autorização na LOA de realização de transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programas para outra ou de um órgão para outro. A.2. A lei de acesso à informação e a lei de transparência fiscal, não criação de informação ao cidadão. A.3. O controle interno, não regulamentação do sistema de controle interno, não elaboração dos relatórios do controle interno. Perspectiva B. Execução orçamentária, financeira e patrimonial. B.1. Resultado da execução orçamentária. B.1.3. Dívida de curto prazo. Ausência de liquidez face aos compromissos de curto prazo. Déficit financeiro. B.1.5.1. Renúncia das receitas. Situações que ensejam renúncia de receitas. Baixo índice de recebimento substancial, crescimento de estoque, elevado montante de créditos prescritos, forma apenas amigável de cobrança e ausência de cobrança da taxa de limpeza pública. B.1.6. Dívida ativa. Saldo incorreto no balanço patrimonial em função da inclusão de acessórios, juros e multa na receita principal da dívida ativa. Registro da receita efetuado a menor demonstração das variações patrimoniais. Divergência entre o saldo registrado no sistema de controle informático utilizado no setor, o saldo demonstrado no balanço patrimonial e o saldo apurado pela fiscalização. Índice de arrecadação inferior à medida aritmética dos exercícios 2009, 2010 e 2011. B.8. Ordem cronológica de pagamentos. Descumprimento da cronologia das exigibilidades. Perspectiva C. Execução física dos serviços, obras públicas. C.1. Formalização das licitações, dispensa de inexigibilidade. C.1.1. Falhas de instrução, ausência de prévios descritos de preço. C.2. Contratos. C.2.3. Execução contratual. Atrasos injustificados na conclusão e entrega das obras. Celebração de 9 termos aditivos ao contrato número 070/2011, destinado a atendimento e reforma da unidade de atenção básica de saúde, firmado no exercício anterior, sem a presença da contratação das planilhas dos serviços acrescidos e respectivos custos, a justificar as seguintes majorações do valor inicialmente ajustado e a prorrogação para a conclusão da obra. Irregularidade na execução do contrato 70/2012, ante a precoce presença de fissuras, brincas ou rachaduras, manchas distintas nos revestimentos e azulejos, vidros e maçanetas causados por escorrimento quanto da pintura das margens de paredes, não retirados no encerramento dos referidos serviços e formação de umidade nas lajes, provocadas por infiltrações de águas pluviais pelo telhado e calhas. Celebração do contrato número 55/2012, objetivando a contratação de mão de obra para a construção de almoxarifado e parque municipal. Depois do contrato número 79/2011, com o objetivo provavelmente equivocado da reforma e ampliação do mesmo imóvel, atraso justificado na execução das obras objeto de contrato supra, defeito na colocação de pisos e azulejos nas obras relativas ao contrato número 55/2011. Contratos celebrados objetivando a aquisição de material para a construção do almoxarifado e parque municipal, com valores fictícios, ou seja, os valores da reserva orçamentária e não os efetivas contratações em face dos itens adjudicados a cada um dos licitantes vencedores. Perspectiva D. Transparência das contas públicas e demais aspectos. B.1. Análise do cumprimento das exigências legais. Ausência de divulgação na página eletrônica do município, do PPA, IPO e LUA, balanços do exercício e parecer prévio do Tribunal de Contas. D.2. Fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESC. Divergência entre os dados informados pelo
origem e uso apurado do sistema UDESC, no que se refere aos recursos do Fundeb aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. D.3. Pessoal. D.3.2. Pagamento de gratificação. Pagamento de gratificação de incentivo à produtividade a diversos servidores com valores diferenciados, sem qualquer orientação normativa quanto à definição dos critérios objetivos para a escolha dos favorecidos e mensuração das diferentes importâncias. D.3.3. Remuneração dos cargos de função. Pagamento de remunerações em valores diferenciados para cargos de função revestidos da mesma natureza e atribuições com graus de responsabilidade correlatos, além de cargos não contemplados com a referida gratificação. D.3.4. Contratação por prazo determinado e reiteradas. Contratações temporárias de servidores ao longo de vários exercícios desprovidas de justificativas e em desconformidade com as disposições do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal nº 38. D.5. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Atendimento parcial às instruções e recomendações do tribunal. Não atendimento a dispositivos das instruções consolidadas e de diversas recomendações interessadas por eles, regressa ao Tribunal de Contas. Contudo, as falhas dispostas foram devidamente esclarecidas e justificadas com a defesa, e apresentação de documentos que corroboram com a mesma, conforme constam nos autos em folhas 64 e 201. Em consonância com o acatado, a assessoria técnica, em folhas 204 e 207, apresentou revelações ao relatório da fiscalização, de suma importância em relação aos seguintes tópicos: da transposição, remanejamento e transferência, reproduzindo que não procede a afirmação de fiscalização financeira no sentido que não existe lei específica para o IFE, pois no município de UTESP existem duas leis autorizando a transposição, remanejamento ou transferência de recursos. Recurso dividativo. Os questionamentos contábeis foram devidamente respondidos pela origem, indicando ter ocorrido apenas desencontro de informações, e entendeu ser antieconômica a propositura de execuções fiscais para os débitos inscritos em dívida ativa de pequeno valor. Citando em suas conclusões os méritos da administração, tais como diminuiu a dívida de curto prazo do município, foi associado o resultado econômico positivo de R$ 1.339.501,36, elevando o ativo real líquido do município para um montante de R$ 5.014.911,07. Considerável o investimento da execução das despesas no percentual de 12,78%, diminuição da dívida de longo prazo em 36,36%, a constatação de regularidade nos lançamentos, cobranças e registros, verificação do atendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao precatórios, o município atendeu às disposições do artigo 100 da Constituição Federal. Todavia, com base no exame realizado quanto aos aspectos contábeis constantes no relatório, a assessoria técnica concluiu como sendo bons os resultados contábeis alcançados no exercício em exame. Após, posicionou-se por não haver restrição em relação aos aspectos financeiros, orçamentários e contábeis, para a emissão do parecer às contas em apreço, folhas 207. A seguir, em folhas 208 e 212, a assessoria técnica primeiramente já destacou que as contas da Prefeitura Municipal reuniam condições de receber parecer favorável, acrescentando outros merecimentos da administração, tais como os investimentos educacionais atenderam ao disposto do artigo 312, caput da Constituição Federal, com investimento da ordem de 32,47% das receitas resultantes de impostos. Os recursos do Fundeb foram adequadamente destinados aos profissionais do magistério, 90,79%, e também foi obedecida a regra do artigo 21, caput da Lei Federal número 11.494/2007. As despesas com pessoal e reflexos obedeceram ao limite estabelecido na Lei Fiscal, artigo 20, inciso 3, a linha B. Eis que corresponderam 45,61% das receitas correntes líquidas do município. As ações e serviços da saúde foram contempladas com de
do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais, atendendo ao disposto no inciso 3 do artigo 77 do ADCT. Transferências, a Câmara Municipal atendendo ao limite fixado pelo artigo 29A da Constituição Federal, consignado às folhas 34. Encargos foram recolhidos, inclusive no que tange aos parcelamentos relativos ao exercício passado, folhas 33. Remuneração dos agentes políticos obedeceu à legislação de regência, Lei Municipal nº 23, de 20 de maio de 2008. Foram apresentadas as declarações de bens conforme Lei Federal nº 8.429/92. Em sequência, destacou-se as falhas registradas no relatório da fiscalização, porém, defendeu que os defeitos não possuem gravame para comprometer as contas do exercício, deixando, no entanto, alerta à Prefeitura para que adote medidas corretivas. E, consequentemente, enfatizou a adoção de medidas cabíveis, visando corrigir em especial as falhas divulgadas, sendo as impropriedades relativas à divulgação dos atos de gestão, as informações solicitadas pelo sistema UDESC e ao atendimento de instruções e recomendações da Casa, rigorosa observância das regras gravadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, diante das irregularidades escritas das folhas 36 e 41, sem prejuízo de eventual exame da matéria em separado. Portanto, ainda sobrepôs a falha que deverá ser demonstrada ao Tribunal em autos particulares, em razão quanto às concessões de gratificações e pagamentos de servidores em comissão, folhas 44 e 45. Adicionando a seguir que os indícios de descumprimento das disposições do artigo 37 em relação às transmissões por tempo determinado realizadas no exercício estão sendo examinadas no processo eletrônico número 828/989/13, oportunidade em que eventuais medidas corretivas poderão ser adotadas, e ainda solicitou a edição do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, anotado pela fiscalização. Logo, prosseguiu a conclusão em folhas 212 pela emissão de parecer favorável às contas, pois foram observados os regramentos impostos à administração no que tange os investimentos mínimos e limites reclamados pela Carta Federal e Lei Fiscal, e diante dos resultados contábeis satisfatórios. Entretanto, as falhas assinaladas pela fiscalização foram esclarecidas com louvor, tanto que, em exame pelos assessores técnicos, a emissão de vulgo parecer favorável, e sendo assim, o assessor procurador-chefe Francisco Roberto Silva Júnior encaminhou ao relator o processo com a emissão de parecer favorável, conforme descreve em folhas 203. E com a continuidade da metodologia, o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo opinou em folhas 218 pela emissão de parecer desfavorável, com ressalvas e com recomendações das contas anuais da Prefeitura Municipal no exercício em tela. O Ministério Público considerou pertinente relatar variações aos seguintes tópicos. A.1. Planejamento das políticas públicas. Autorização da LOA para o Executivo abrir créditos suplementares limitados por intermédio de transposição, remanejamento e transferência, o qual elucida que o dispositivo legal da LOA em questão afronta as vedações constitucionais dispostas nos incisos 6 e 7 do artigo 167, e porque já era de conhecimento do administrador o juízo do Tribunal de Contas, segundo o comunicado FDG número 29/2010, portanto, a Procuradoria ressaltou que não há desculpas para o uso de remanejamento de maneira que foram utilizadas. E sendo assim, advertiu que o administrador incorreu no desígnio crime de desvio de verbas, tipificado no artigo 315 do Código Penal, isto é, quem der as verbas públicas, a aplicação diversa estabelecida em lei. Ao tópico A.2, a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal não houve a criação de serviço de informação ao cidadão, nos termos da Lei nº 12.527/2011. A.3, o controle interno, ausência de regulamentação do sistema interno, esclarecendo que o comunicado STC 32/2012 anota que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seus próprios sistemas de controle interno, regulamentando o mesmo, portanto, trata-se de uma questão
de grande seriedade, pois são exigências diretas de dispositivos constitucionais e legais, não podendo a administração deixar de cumprir de maneira eficaz, e assim motivou a sua solução. Não obstante, avaliou os apontamentos que não acarretou danos ao erário, podendo ser abordados como ressalvas, no tocante ao descrito no controle interno, e ainda expondo que o aprimoramento da gestão do município admite recomendações. E no final, delineou atender que os itens C.2.3, execução contratual, contratos número 55/12 e 70/12, e D3, pessoal, gratificações, devem ocorrer na forma de apartado, medida pela qual mostrou-se necessário. No seguimento, o relator conselheiro Sidney Stanislau Viraldo prestou a narração do relatório em folhas 223 e 236, e seu voto 230 e 236, o qual é de grande estima a sua exposição em síntese, nos termos que seguem. O município de Jutete cumpriu seu dever constitucional ao aplicar 32,47% da receita de impostos e transferências na educação básica, 90,79% na remuneração dos profissionais do magistério, 20,87% na saúde e ao realizar os programas, os pagamentos dos precatórios. Também respeitou o limite legal máximo admitido pela LRF em relação às despesas com pessoal, que atingiram 45,61% da receita líquida. Observou a legislação no que diz respeito aos recursos do Fundeb, recolheu os encargos sociais, realizou os repasses observando o limite constitucional, o resultado orçamentário correspondeu ao superávit de 1,37%, o financeiro correspondeu com decréscimo, as dívidas de longo prazo demonstraram decréscimo, cumpriu o disposto no artigo 42 da lei fiscal, não incidiu no artigo 21, parágrafo 1 da lei de responsabilidade fiscal, pois o aumento das despesas de pessoal decorreu do crescimento vegetativo da folha, atendeu ao artigo 73, parágrafo 6, letra B, da lei federal, não enviou mais do que 1/12 da despesa no orçamento, em observância ao artigo 59, parágrafo 3 da lei número 4.320 de 1964. Quanto aos créditos adicionais, em relação às leis municipais, LDO e LDA, tem autorizado a abertura dos asilos em razão de não existir legislação específica, o relator entendeu que a falha não causou desajuste fiscal, embora recomendou que fosse elaborado rigoroso acompanhamento da gestão orçamentária nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após, descreveu acompanhar a manifestação da assessoria técnica e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas, com ressalvas e advertências aos focos das folhas apontadas. Sobreveio a emissão do parecer favorável com a aprovação das contas do prefeito municipal de Jutete, São Paulo, em sessão de 26 de novembro de 2013, em folhas 237, com decisão unânime da segunda Câmara do TCST, perante o voto dos conselheiros Sidney Stanislau Viraldo, relator, Robson Marinho, presidente, Edgar Camargo Rodrigues, executando-se os atos porventura pendentes de apreciação por esse tribunal, com recomendações ao Executivo. Deste modo, em apreço ao processo de análise, este relator chegou à seguinte conclusão. Inicialmente, ressalto que foi uma surpresa as inúmeras das falhas reveladas, por tratar-se das contas de um dirigente com vasta experiência, ou seja, contas do 8º e último exercício administrativo, citado inclusive em sua defesa. No entanto, as falhas apontadas no exercício não se realizaram com desrespeito à lei e às instituições do Egrégio Tribunal de Contas, pois no relatório do processo constatou-se transparência nas atividades laborais do Poder Executivo, haja vista a não ocorrência de má-fé nos atos da administração. E diante de todo o exposto nas manifestações da assessoria técnica, estes divulgaram em suas conclusões emissões de pareceres favoráveis às referidas contas do exercício de 2012, ainda que determinados defeitos foram aprovados pelo Ministério Público. Assim, não há mais alicerce perante todo
todos os fundamentos e argumentos declinados ao adequado comprometimento da administração desvendada dos pareceres favoráveis, razão pela qual é desnecessário transcrever igualmente. Por conseguinte, não existindo o que se combater, este relator requer que as contas do Poder Executivo Municipal em escório sejam aprovadas por esta Casa de Lei, sendo este o parecer. Sala das Sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 17 de março de 2014. Assina Eduardo de Luz, vereador relator. Conclusão dos demais membros da comissão. Considerando o parecer do relator, eu, membro desta comissão, sou pela aprovação ao referido parecer. Voto de acordo com o relator Carlos Henrique Santos, presidente da comissão. Considerando o parecer do relator, eu, membro desta comissão, sou pela rejeição do referido parecer. Vota contra o relator José Rafael Gomes Monteiro, membro da comissão. Projeto de Lei número 2/2014, concede reajuste salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo e da outras providências. Edson Carlos Magoso, presidente da Câmara Municipal de Testa, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Teste autorizada a conceder um reajuste salarial na ordem de 9% aos servidores públicos do Poder Legislativo do município do Teste. Parágrafo único. Inclui-se como servidores públicos aqueles com provimento em cargos efetivos e os encargos em comissão. Artigo 2º. Reajuste do que trata o artigo 1º retroagirá a partir de 1º de março de 2014. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária do atual orçamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada das disposições contrárias, Estado das Sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 30 de abril de 2014, assina Edson Carlos Magoso, presidente. Justificativos. O reajuste salarial agora proposto em 9% está dentro da previsão orçamentária para esse exercício de 2014. Porém, a sua retroatividade a contar de março do corrente ano se faz necessária com medida de inteira justiça aos funcionários, haja vista que o último reajuste concedido aos servidores desta Casa de Leis ocorreu a partir de março de 2013, fato que, além do aumento em si, evita que ocorra perdas salariais no período em questão. É o que estamos propondo aos senhores vereadores, esperando que o mesmo seja aprovado por todos. Assina Edson Carlos Magoso, presidente. Consulta o plenário sobre o referido projeto de deliberação. Não, senhor presidente. Seja para o vereador Zé Burro. Senhor presidente, senhores vereadores, solicitaria que o referido projeto, após ouvir o plenário, fosse dispensado de termos legais, passasse para o dia. Coloque em discussão a postura do vereador. Coloque em discussão. Quem estiver de acordo com a mesma questão, quem estiver discrepante, a mesma vai para a ordem do dia. Requerimento número 10/2014. Senhor presidente e demais vereadores, considerando que foi encaminhada ao Executivo Municipal a indicação número 17, de 17 de abril de 2013, de minha autoria, sugerindo a criação de um código de postura ao nosso município. Considerando que o prefeito municipal informou a esta Câmara Municipal, através do ofício número 191, de 26 de julho de 2013, que referida indicação fora encaminhada ao Departamento de Engenharia e Arquitetura Paraná e tem providência sobre o assunto, requeiro na forma regimental, depois de ouvido do outro plenário, que se ofício identifique o senhor prefeito municipal para que o mesmo informe a esta Câmara Municipal se o Departamento de Engenharia e Arquitetura já chegou a alguma decisão a respeito do Código de Postura para sugerido. Justificativo. O fato por si só justifica esse requerimento, dada a importância de um Código de Postura para o município. Sala das Sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 30 de abril de 2014. Assina Fulvio de Lima, vereador do DEM. Coloque em discussão o requerimento. Coloque em votação. Quem estiver de acordo com a resposta, quem estiver discrepante, esse foi aprovado.
Indicação número 16/2014. Indico na forma regimental que o senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo estude a possibilidade de aproveitar o terreno da Prefeitura Municipal, localizado na rua José Francisco de Oliveira, ao lado do número 10 e de frente ao final da rua José Guizinin, na Vila Guarani, para a construção de uma academia ao ar livre. Justificativa. Justifica-se tal pedido atendendo à solicitação das pessoas que residem naquela comunidade, já vista a inutilidade do mesmo no presente momento. Sala das sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 30 de abril de 2014. Assina Cúpula de Lima, vereador do DEM. Indicação número 17/2014. Indico na forma regimental que seu excelentíssimo senhor presidente, senhor prefeito municipal, para que o mesmo estude junto ao departamento competente a possibilidade de colocação de um bebedouro no ginásio de esportes João Barquilha Moniz. Justificativa. Justifica tal pedido tendo em vista a necessidade de um bebedouro naquele local, no momento que existe na Igreja Antônio, no modelo que existe na Igreja Antônio Matheus da Silva. Sala das sessões, plenário vereador Jorge Murakami, 30 de abril de 2014, assina Cúpula de Lima, vereador do DEM. Não havendo mais matéria dos seus vereadores, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Projeto de Lei número 12/14, de 28 de abril de 2014. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício 2015 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Odete aprova. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, artigo 1 e 5, parágrafo 2º, Lei número 4.320/64 e Lei Orgânica do Município, essa lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2015. Orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 1. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 3. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. 4. Assistência à criança e ao adolescente. 5. Melhoria da infraestrutura urbana. Capítulo 2. Metas e prioridades. Artigo 3º. As metas, fim, da administração pública municipal para o exercício de 2015, especificadas nos anexos 5 e 6 que integram essa lei, também serão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período de 2014 e 2017. Capítulo 3. Das metas fiscais, passivos contingentes e outros riscos. Artigo 4º. As metas e resultados fiscais do município para o exercício de 2015 serão aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais, integrantes dessa lei desdobrados em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais e exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 executivos anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos ou alienação de ativos. Tabela 6, receitas e despesas providenciárias do RPPS. Tabela 7, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de providência do município. Tabela 8, estimativa e compensação da renúncia de receita. E tabela 9, margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuável. Parágrafo único. As tabelas 1 e 3, de que trata o CAPES, são expressas
em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados, conforme decreto do Executivo. Artigo 5º. Integra essa lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com a indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar. Capítulo 4. Das orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015. Artigo 6º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2015, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período de 2014 a 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Artigo 7º. A Lei Orçamentária não consignará recursos para o início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuado em vigente. Artigo 8. Para fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de até R$ 15.000 no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 9. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de custos dos programas. Parágrafo 2º. A avaliação dos recursos far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na EPO. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 10. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal, seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para a prestação de contas. Artigo 11. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionados às normas constantes das respectivas leis institucionais, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. Artigo 12. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício 2015, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização das despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Integração, a programação financeira e o cronograma de desembolso. 1. Transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal. 2. Transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. 3. Eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores. 4. Saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. Parágrafo 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela emenda constitucional número 25 de 14 de fevereiro de 2000.
Artigo 13. O Poder Executivo é autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. 2. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso 6 do artigo 67 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Em ocorrendo a utilização disposto no inciso 1 deste artigo, fica também autorizada a alteração dos anexos 2 e 3 do PPA, bem como os anexos 5 e 6 da LDO, no que for pertinente. Parágrafo 2º. Entende-se como categorias de programação de que tratam o inciso 2 deste artigo aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária. Artigo 14. A lei orçamentária conterá reserva de contingência do Poder Executivo e demais órgãos da administração. Será equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente prevista na proposta orçamentária de 2015, que será destinada a 1. Cobertura de créditos adicionais e 2. Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 15. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 2º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3. Não se admitirá limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não serão objetivos de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciários. Artigo 5º. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 16. A limitação de empenho e movimentação financeira citado no artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de governo, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste e congênero e haja recursos orçamentários disponíveis. Artigo 18. O projeto de lei orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5, 6, 7 e 8 da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e Administrações Posteriores. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá 1. O orçamento fiscal e 2. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social determinarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesa e modalidades de aplicação, nos termos da Portaria Interministerial número 163 de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Artigo 19. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício 2015 e a remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto de lei orçamentária àquele poder. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no caput deste artigo, sua proposta orçamentária consolidada, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 5. Das disposições relativas e despesas com o pessoal. Artigo 20. O aumento da despesa com o pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 9, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único e 71, todos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com o pessoal para 1. Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras. E 2. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer tipo. Parágrafo 1º. Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Lei específica para hipóteses previstas no inciso 1 do CAPT. E 3. Observância da legislação vigente no caso de inciso 2 e do CAPT. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 21. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. Capítulo 6. Das disposições gerais e finais. Artigo 22. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo, versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração da alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído como demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais à carga do município, que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. 2. Revogações das extensões tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão de taxas, objetivando sua adequação aos custos repetidos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. E 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 24. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo até dia 10 do mês subsequente o balanço financeiro, bem como as remessas de dados encaminhados ao Tribunal de Contas, ao DESC. Artigo 25. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício de 2014, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de 1/12 de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo único. Considerar-se-á
antecipação de crédito à conta da lei orçamentária, a utilização dos recursos autorizados neste artigo. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Passa Municipal, Prefeito de Figuras, 28 de abril de 2014, Justina Teixeira da Costa, Prefeito de São. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Encaminhamos a esse legislativo o projeto de lei sobre o número 12/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do programa do município de Teste para o exercício financeiro de 2015. Em cumprimento ao disposto no artigo 65, parágrafo 2 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101 de 4 de maio de 2000, e artigo 5º, inciso 2, do ato das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no PPA para o período de 2014 a 2017 e as novas exigências na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperamos que esse projeto permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Pesca, 28 de abril de 2014, Justina Teixeira da Costa, Prefeito Municipal. Tendo em vista que o projeto de lei número 12/2014 é de alta complexidade, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser submetido à audiência pública, na qual está marcado para o dia 28 de maio, a partir das 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Também estou encaminhando o mesmo para a Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Informo também que o anexo do referido projeto de lei encontra-se à disposição de todos na Secretaria desta Casa. Nada mais a constar para o expediente, passo a sessão para a ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número em discussão, o projeto de lei número do Poder Legislativo, número 2/2014, que fala e concede reajuste salarial aos setores do Poder Legislativo e da outros providências. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, deixe como está. Quem não estiver discrepante, o mesmo é aprovado. Leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 001744/026/2002. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer. TC 001744/26/2. Prefeitura Municipal do Teste. Exercício 2012. Prefeito Evaldo Barquilha de Oliveira. Advogado Sérgio Vaz. Acompanhe o TC 001744/126/2. Vistos, relatados e discutidos os autos, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão 26 de novembro de 2013, pelo voto dos conselheiros Sidney Estanislao Beraldo, relator Robson Marinho, presidente Edgar Camargo Rodrigues, acorda, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável às contas da Prefeitura. As recomendações e determinações estão contidas no voto do relator. Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, José Mendes Neto. Publique-se São Paulo, 6 de dezembro de 2013. Assina Robson Marinho, presidente, e Sidney Estanislao Beraldo, relator. Coloque em discussão o referido parecer. Conceda a palavra ao vereador José Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, boa noite. Só queria fazer algumas observações sobre o parecer do tribunal. Primeiro, eu acho que o Tribunal de Contas deveria julgar primeiro os apartados para depois emitir um parecer definitivo. Porque a gente vai estar votando
pela metade, porque os apartados carecem de julgamento. E se nós observarmos o relatório do relator, até no próprio tribunal, em certo ponto, pairou dúvidas sobre a aprovação ou não. Chegou-se a ponto de um relator pedir a não aprovação. E considerando que o Tribunal de Contas é um órgão técnico sujeito a influências políticas, então a coisa fica meio nebulosa. E eu acho que o novo relator iria votar contra o parecer, mas infelizmente ele não compareceu com vergonha, senão relatar tanta coisa irregular e no fim pedir pela aprovação. Eu vou me posicionar, sou contra o relatório. Uma parte sobre isso. Só um minuto para não perder o raciocínio. Existe um processo correndo paralelo, que é o apartado sobre o ônus reputado. As falhas constantes são gravíssimas. Entendeu? Então, é o que eu disse anteriormente. Nós vamos estar aprovando pela metade. Posteriormente, de surgir, entendeu? Vestígios desse processo vai estar correndo aí vários anos na justiça. Mas não. Está esclarecido. Essa parte final ali era uma pergunta em relação a isso aí, uma colocação, mas eu acho assim, não dá para entender alguma coisa, né, que é colocada no parecer, parece que só falta estar escrito assim, está errado, mas não tem problema. Então, não dá para entender. É mais ou menos o que eu acabei de dizer. É um órgão técnico sujeito a influências políticas. Até conversando com um advogado, ele disse assim, que tal relator é do PMDB, tal relator do CRDB, tal relator que seja de partido. Então, a coisa fica meio complicada. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Continua a discussão. Vou colocar em votação nominal, quórum de 2/3 para a rejeição do parecer prévio. Tribunal de Contas, artigo 95, a linha A, letra B, do regimento interno. Os senhores vereadores responderão sim se é a favor do parecer do Tribunal de Contas, ou não se contra o parecer do Tribunal de Contas, à medida que forem sendo chamados pelo primeiro secretário. Vereador Carlos Henrique Santos. Sim. Vereador Edson Carlos Magosto. Sim. Vereador Públio de Lima. Sim. Vereador Eduardo Giroto. Ausente. Vereador José Rafael Gomes Monteiro. Não. Vereador Renato Carzeati. Não. Vereador Vanderlei Natal Lucas. Sim. Vereador José Morro. Sim. Vereador Pércio Roque Romano. Não. O mesmo foi aprovado por 5 a 3. Leitura do projeto de decreto legislativo 02/2014. Projeto de decreto legislativo número 2/2014. Dispõe sobre o parecer prévio processado TC 001744/026/12, referente às contas do município de Lutécia do exercício 2012. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio processo TC 001744/026/12 do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
referente às contas do município de Lutécia do exercício de 2012, execução feita aos atos pendentes de apreciação pelo referido órgão estadual. Artigo 2º. Este projeto de decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Sala das Sessões, plenária vereador Jorge Murakami, 5 de maio de 2014. Coloco em discussão o referido parecer. Coloco em votação nominal também, com ordem de 2/3, para a rejeição do decreto legislativo. Os senhores vereadores poderão sim ou não, à medida que forem sendo chamados pelo primeiro secretário. Vereador Carlos Henrique Santos, sim. Vereador Edson Carlos Magosto. Sim. Vereador Públio de Lima. Sim. Vereador Eduardo Nuto. Ausente. Vereador José Rafael Gomes Monteiro. Não. Vereador Renato Carlos. Não. Vereador Vanderlei Natal Lucas. Sim. Vereador José Morro. Sim. Vereador Pércio Roque Romano. Não. O mesmo também foi aprovado por 5/3. Nada mais a constar para a ordem do dia. Passo a sessão para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Conceda a palavra ao vereador Pércio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, o ex-prefeito, ex-presidente da Câmara também, nos honra a presença hoje aqui. Eu gostaria de começar a falar, senhor presidente, mas uma coisa que a gente fica triste de ver o Santander novamente fechar as portas na cidade de Lutécia. Eu acho que tem o dia contado, se não me engano, até o dia 30 de maio. Mas uma perca grande para o nosso município, que hoje passa por uma dificuldade grande, quem sabe disso. Em vez de melhorar, eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis aqui. Mas nós também não podemos deixar agora de pressionar o Bradesco para poder, pelo menos, atender um pouco melhor hoje o nosso munícipe, os funcionários que aqui hoje recebem por ele. Então vamos ver se agora a gente faz ele agregar um posto, pelo menos atender um pouco melhor hoje. Só informando, Vossa Excelência, nós já fizemos contato com a agência de Paraguaçu, estamos marcando uma audiência com o presidente dentro do Bradesco, que é lá em Osasco. Nós só estamos aguardando para a gente reivindicar de fato, pelo menos um caixa ali, não a agência, não fim da agência, não sei o que. Então nós já estamos vendo isso, estamos aguardando lá o retorno disso para a gente. Esperamos que, pelo menos essa parte do legislativo, a gente está um pouco mais cobrando isso aí, para não poder ficar só esse postinho aí do jeito que está. Eu mandei uma indicação passada do salário dos funcionários. Hoje a gente vê que o senhor já mandou o projeto do senhor, retroativo até março. Eu acho que é de merecimento de todos os funcionários aqui da Câmara receber esse aumento. E a gente gostaria também de estar pressionando aí embaixo também para ver se veio alguma coisa para os outros funcionários. Respeito à cesta básica, a reposição do presidente. E até o momento de hoje a gente não viu resposta nenhuma, não onde a cesta básica se repor aqueles itens, e vai levando, e até agora nada foi feito. Gilberto, gostaria de parabenizar você por você ter coragem, iniciativa de montar lá na sua propriedade um evento de grande porte. Então você tem meus parabéns, que Deus ilumine você, que você tenha muita sorte, que você sabe, aquilo dessa a situação é uma situação delicada. Você tinha uma coisa montada ali, infelizmente não deu certo, então a gente torce que lá você tenha sucesso. A gente teve lá eu e o Rafael fazendo a fiscalização, coisa mais linda do mundo. Não teve o que a gente apontasse que não seria digno de te dar licença. Comentei com ele. Então, meus parabéns, viu? O Rodrigo Oscar Alessandro também, tive o presidente lá umas 2 vezes. A gente espera que esse final de ano também, o prefeito aqui, o Ercílio, também faça uma festa
não precisa ser daquele grande porte, que seja de médio porte, mas que o povo de Luterça está precisando também de festa. Inclusive, o ex-prefeito estava aqui em vez de quando tinha um show, hoje já não existe mais, infelizmente isso daí é difícil. O povo já não tem nada e você não traz ele na rua, infelizmente, Luterça vai parar. Inclusive, o Maguila teve a satisfação de pegar o microfone lá e ele disse que o Luterça está precisando de um prefeito. Não sei até quando a gente, a respeito das contas, eu fui ao contrário, eu optei por duas coisas, que seria o centro de saúde e a garagem, mas isso não justifica a minha posição. Então, eu acho que cada vereador aqui tem o direito de manifestar e tem que respeitar cada um quem votou contra e quem votou a favor. Muito obrigado, presidente. Continua com a palavra. Conselho para o vereador José Rafael. Bom, boa noite de novo, né, a todos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado do teste. Eu, como vereador, e demais vereadores aqui, a gente tem tentado de várias formas ajudar a administração. Levando problema, mostrando solução, mas infelizmente o prefeito não nos ouve. Então, eu não sei aonde nós vamos chegar. Tudo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer um show na praça, não tem dinheiro para pintar a rua lá, pare, sinalização. Tudo que você fala não tem verba, não tem dinheiro. Eu acho que o prefeito está precisando botar lá dentro uma pessoa que entenda um pouco de dinheiro para saber o que está sendo feito com o dinheiro. Não ficar ouvindo do funcionário que não tem dinheiro. Entendeu? Está faltando uma pessoa aqui dentro para gerir essa situação. E outra coisa, eu acho o seguinte, quando a gente ocupa uma função pública, a gente tem que dedicar a vida a essa função, tem que renunciar à própria vida particular da gente em detrimento a essa função. E o que nós percebemos aqui é que o prefeito está brincando de ser prefeito, que chefes de departamento estão brincando de ser chefes de departamento, eles não estão assumindo a responsabilidade deles. Eu passei por uma situação complicada esses dias, porque eu assumi de fazer o trabalho da dengue, de boa vontade, a função minha pediu, estou fazendo. Nós estamos com um caso de dengue nos Cabeçantes, Paraguaçu Paulista, um monte de cidades. As únicas regiões que não tem é Boa e Teste. Minha férias venceu. Eu pedi para o prefeito me liberar um funcionário para me ajudar. Liberou, comunicou o superior, só que o funcionário não trabalhava. E na frente do superior, ninguém tomou providência. Então eu liguei para o prefeito, quem manda na cidade? Você não manda, o chefe não manda, o fulano não manda, então eu não sei o que vai acontecer, gente. Juro, eu estou, sabe, sinceramente, é como se a gente estivesse morrendo afogado, não tem nenhum raminho para você pegar. Eu não vejo onde pegar, não vejo luz aqui, para nada. Tudo que você tenta resolver, você não consegue, sexta baixa. Você acabou de falar, os itens, até de janeiro. Você liga lá embaixo, é com a Alaide. Fala com a Alaide, é com a licitação. E esse jogo vai. Hoje, cuidado, falei, vocês não vão providenciar, vou denunciar o Ministério Público. Aí o assessor jurídico pediu até a semana que vem para resolver essa situação. Então, parece que a coisa está funcionando no pau, porque quando eu disse isso para o prefeito, ele ficou me ligando, o dia inteiro me ligando. Preciso conversar com você, conversar com você. Eu não quero conversar com você, prefeito. Não quero, entendeu? Então, eu acho que tem que ter responsabilidade, tem que ter comprometimento com a coisa, entendeu? Nós estamos lidando com a vida das pessoas, com a saúde da pessoa, com o lazer. Lazer não tem, dá vergonha no final de semana, dá vergonha. Eu trabalho no lançamento do Beto, eu vejo a situação dos nossos jovens, parece cachorro perdido na rua. Não tem uma referência para onde ir, entendeu? Agora, graças a Deus, o Gilberto montou lá a lanchonete dele, está com dificuldade, problema de alvará, a gente vai estar tentando resolver, porque é um entretenimento, é um lazer, entendeu? Ele está faltando. Só que nós também temos que oferecer lazer gratuito para a população, entendeu? E está lá na Constituição, nós temos direito à cultura, ao lazer, ao esporte, a um monte de coisa. E nós não estamos vendo isso.
Nós vamos começar a mobilizar a juventude para vir aqui cobrar aqui na Câmara. Vou começar a fazer junto até de meninas de 16 anos, 15, 16, vem aqui cobrar, entendeu? Porque é um absurdo o que está acontecendo aqui no teste. Eu acho que o teste ela regrediu no tempo. Nós estamos 20 anos atrás das cabeças. Aqui você não tem uma sequência boa de prefeito. De uns 8, 10, 12 anos, do teste é buraco. Entendeu? E chegou o senhor ali, o que estão fazendo com o teste? Estão acabando com o teste? Então é duro a gente ouvir isso. E se nós analisar bem, vereador, não vale a pena ser vereador. Porque a cobrança é grande em cima da gente. A gente se sente impotente. Eu me sinto impotente às vezes. O que nós podemos fazer? Fazer lei. Entendeu? Mas o povo não quer lei, ele quer ação. Só que a ação depende de quem? Depende do executivo. Aí você vai no executivo, o executivo tem a mão amarrada. Entendeu? Então é uma situação complicada. E as pessoas começam, vereador não faz nada, vereador só ganha, vereador vai unir na sessão, ganha no setor. É o que a gente ouve, entendeu? E tem as cobranças, a gente tem, né, diariamente pessoas, é livro de ouro, é isso, aquilo, entendeu? Então são situações que vai desmotivando a gente. Eu não quero perder a motivação, a gente, sabe, quer brigar, mas o presidente é coisa só vai no pau aqui não vai por bem não, entendeu? A gente tem mostrado boa vontade, a gente tem sentado, conversado, todos os vereadores estão unidos, entendeu? Dando aval para quase de tudo, entendeu? Só que a gente não está tendo a contrapartida, o retorno. É igual o público, ele entrou com requerimento pedindo para fazer o código de postura. Eu vou sugerir para você, vamos fazer nós, vamos sentar nós e fazer, porque ele não vai fazer. Não vai fazer, entendeu? É igual eu gostaria o pessoal fazer a reestruturação aí dos funcionários. Tem assessor jurídico na prefeitura. Ele que faz, agora só 10 mil, 12 mil com empresa de assessoria para fazer um estatuto. Para mim, o que tem está ótimo. Eu não preciso de muito nada no meu estatuto. Está ótimo o que eu tenho, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que medir o pró e o contra. Aí você pega, não tem dinheiro, tá? Eu estou fazendo serviço de outro. Então ele gasta no mínimo R$1.000 por mês para esse outro. Aonde esse R$1.000 está indo? É questão de contabilidade, filho. Não tem segredo, entendeu? Está economizando R$1.000. Esse R$1.000 ele tem que jogar em algum lugar, ele tem que aparecer. Porque ele dá mais na conta. Então é complicado, entendeu? Sobre a Vila Guarani, o seu requerimento, eu acho que é terreno, não tem como, é terreno. De acordo com informações que eu recebi pelos moradores, inclusive o próprio prefeito, aquele terreno é da prefeitura que não pode ser construído, não pode ser utilizado, porque é onde passa a rede de alta tensão. Então não pode ser utilizado para a construção de casas. Existe uma lei que garante isso. E os moradores até cogitaram a respeito de colocar, né, a imagem da patrulha do setor, que é Santa Luzia, né? E eu fiz, né, não apenas a explicação a respeito do terreno, né, utilizar como justamente indicação para ser instalada uma academia ao ar livre, né? Já que nós vamos ter uma futuramente aqui, mas é a academia do idoso, não é a hora livre, a diferença é aquela. Então, a academia do ar livre, eu fui em Gardênia, Gardênia tem academia do ar livre. E Gardênia é um distrito. E no teste você não consegue ter, meu Deus do céu. Pista de caminhada, todo lugar tem, no teste você não consegue ter. Eu não sei o que está acontecendo aqui. É igual eles falam, que tem praga de padre. Eu vou pensar que ele está nisso, que tem praga de padre aqui. Não vai, a coisa não vai, entendeu? Então é difícil. E a gente fica numa situação, as pessoas falando, às vezes minha esposa cobra minha filha, entendeu? E você vai falar o quê? Fala para mim. Entendeu? E outra, às vezes passa informação para a gente divulga a informação. Aí não acontece o que foi falado, que foi assumido, que foi prometido. Hoje perguntaram, quando vai ser o processo do monitor? Eu não sei. Mas como você não sabe? Você é vereador, eu não sei. Não dá para falar, porque se ele falar que é em junho, sabe lá Deus quando vai ser. Então, eu sinceramente, eu não gostaria de estar vivendo esse tipo de situação, infelizmente. Já falei pessoalmente, então eu estou vindo aqui falar
publicamente, entendeu? Vai ficar em ata, todo mundo vai estar ouvindo, vai estar gravado. E realmente essa é a minha posição, e não é só minha não, tá? Essa situação é de mais vereadores. Talvez eles não queiram vir à tribuna e se expressar, mas a gente, em conversas, a gente percebe o descontentamento dos vereadores. E é no mesmo sentido que o meu, entendeu? Pois não. Hoje, para pegar o microfone e falar a verdade, são poucos. Então, mas sei lá, a gente foi eleito vereador, vamos vai representar o povo e a gente tem que representar da melhor maneira possível. Se não vai por bem, então vai por mal, entendeu? Porque até agora nós tentamos ir por bem, conversando, dialogando, entendeu? Levando sugestão, levando um monte de opinião, só que infelizmente a indicação não tem resposta, e não se faz o que a gente está pedindo. A gente está pedindo o quê? Em prol do bem-estar da nossa comunidade, do idoso, do jovem, sabe, de um bairro, de uma rua, e infelizmente não acontece nada. Então, infelizmente, a nossa situação hoje é essa. Eu não tenho grandes perspectivas, e só que tudo que a gente pregou lá atrás está acontecendo. Eu lembro do dia que eu postei 4 anos de retrocesso. Postei lá no 43 lá. Aí um monte de gente, hoje está todo mundo bravo na rua aí, xingando. O nosso prefeito está com o direito político caçado. Eu podia muito bem entrar aqui. E caçar só que não, vai ficar isso 4 anos. Ele foi eleito pelo povo, ele vai ficar os 4 anos. Vai administrar os 4 anos. Ele foi escolhido pelo povo. Então, eu acho que nada mais justo do que cumprir o mandato dele. Ele não foi escolhido pelo povo, então ele vai ficar lá os 4 anos administrando, ou bem ou mal, entendeu? E é o que eu tinha que dizer. Muito obrigado a todos. Quanto já para a palavra? Não sei da palavra, vereador público. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-presidente e ex-prefeito, senhor Evaldo, ex-presidente da Câmara, senhor Edson, senhor Gilberto Trajano, senhor Cláudio Senado, boa noite, bem-vindos. Senhor presidente, eu faço apoio às palavras do nobre vereador Rafael. Infelizmente, a gente tem que assumir isso, mas está havendo um problema muito sério que eu acredito, né, seja uma falta de comunicação. Eu sinto falta, inclusive, senhores, de reuniões, né, entre prefeitos, de vereadores, reuniões onde a gente possa estar expondo as nossas dúvidas, as nossas indagações, porque reuniões foi prometida no início do mandato, uma mensal, ao menos com nós vereadores. E isso não está acontecendo. E uma quinzenal com os 7 departamentos, a qual a gente poderia estar participando ou não, se houver necessidade. E o que a gente vê é reuniões acontecendo quando há necessidade de comunicação entre o executivo e o legislativo. Ou seja, a gente vai lá apenas para ficar parte de algo para a gente poder estar explicando, talvez, as explicações à população. E, infelizmente, tudo que a gente tem que colocar, né, em prol da nossa comunidade, a gente acaba trazendo para a Câmara. E isso é ruim. Isso acaba gerando custos, né, no trabalho dos funcionários, aqui o Manuel, o Tenente Alves, nosso diretor, e além de gasto com material, papel, enfim, computadores, sendo que talvez a gente poderia estar conversando diretamente com o prefeito, né, mas esse diálogo, infelizmente, não está acontecendo. Então, tudo que acontece, o que a gente precisa agora para a gente à Câmara, vamos documentar. Se vai fazer ou não é outra questão, mas a gente tem que documentar. Como eu tive que fazer, né, um requerimento, né, para pedir resposta a uma indicação que eu fiz no ano passado, em julho do ano passado. Não, perdão, 17 de abril do ano passado, início do nosso mandato. Né, porque a resposta que a gente obtém foi encaminhada ao órgão competente, foi encaminhada ao departamento competente. Muito fácil responder dessa forma. E esse código de postura, que é o requerimento ao qual me refiro, é uma necessidade que há no nosso município, inclusive com os orientadores, né, o qual o vereador
Eduardo Giroux, nos apresente, trouxe para nós aqui a semana passada, eles falaram que há necessidade desse código de postura, por isso então eu entrei com esse requerimento. Solicito então uma resposta a essa indicação que foi feita no ano passado. Isso é ruim, sendo que a gente poderia estar com esse código de postura já em mãos, né? Mas como disse o vereador Rafael, talvez tenhamos que nos reunir nós mesmos e termos esse código de postura para poder alinhar, não vamos dizer resolver, mas tentar alinhar, endireitar um pouco a administração do nosso município. A respeito do terreno, eu já falei, né, para vocês, mas volto a reforçar. É um terreno que está vago, né, fica ali ao lado da casa do Elvito, que todos conhecem, e os próprios moradores, os vizinhos, eles fazem a limpeza, né, para evitar, né, a questão de ter mais peçonhentos, enfim, eles têm que fazer esse trabalho. Até agora a prefeitura, eles solicitaram, a prefeitura colocou uma tela em frente ali para evitar, porque o vento jogava todas as coisas lá, sujeira, plástico, enfim, e ficava muito ruim. Então, dá para ter uma utilidade esse terreno, né? Já fiz essa suposta, né, uma sugestão, que é da instalação da academia ao ar livre, naquele local. O bebedouro, uma indicação também para os nossos esportes, é porque a gente está tendo um gasto muito grande com o freezer, né? A gente tem 2 freezers que são utilizados, ficam ligados constantemente, e nem todos têm acesso, né, para atubar, para poder pegar a água e servir aos esportistas, a torcida. Então, acredito que essa indicação seja de grande valia, né, caso tenha se instalar esse bebedouro. Mesmo porque a gente está tendo um gasto também com copos cardápio. Né? Nós agora, eu falo em meu nome, em nome do professor Júnior, a gente utiliza o ginásio 3 vezes por semana e o gasto com copos cardápio é muito grande. Inclusive hoje, eu peguei o copo cardápio lá no Mocerepado, onde eu sempre pego, e já me deram um puxãozinho de olho para não gastar. Então, você vai levar essa vez, a próxima você não garante. Então, às vezes chegou o ponto de ter que comprar do bolso, né, para manter, né, porque fica difícil. A água gelada eles não têm, só tem se for lá fora é quente. Aí quando a piscina está enchendo, não tem água lá fora. Aí só se vê no vestiário, mas é complicado, né? O banheiro não é bacana. Mesmo porque a água também não é boa, a água da caixa não tem qualidade tanto quanto a água da rua. Por isso que eu fiz essa indicação. Quanto o vereador Pérez falou a respeito do Santander, né, que estamos deixando, alguns apoiam, outros querem, necessitam, eu só penso na seguinte questão, nos empregos, né, que estão gerando essa agência, são 4 empregos, né, sendo que possivelmente uma funcionária, né, no caso, será transferida. Os outros 3, infelizmente, não tem nada certo, né, não tem transferência, são empresas terceirizadas, provavelmente serão dispensados. É nisso que eu penso. Se conseguirmos instalarmos, né, uma agência do Banco Bradesco, será ótimo, mas é algo meio complicado, não é tão fácil quanto se parece. Nem por isso iremos desistir. A minha indignação é que essa agência, né, foi anunciada, seria fechada, fiquei sabendo através da população, e eu acho que faltou um pouco de consideração, talvez, por nós, vereadores, queira ou não ter um peso na administração, queira ou não somos autoridades, e ninguém fala para a gente, muitos ainda, talvez vereadores queiram saber aqui, que a agência era fechada. Então, faltou um pouco de consideração mesmo com a gente fica chateado, né? A gente tem um apoio, a gente dá um apoio, a gente utiliza a gente também. Por que será que ninguém falou para a gente? Será que a gente não tem importância, né, para o Santander, para o município? Né, também ter mobilizado para evitar, né, que essa gente fosse embora. A gente não consegue pagar um boleto hoje, aquilo de R$2.000 na agência do Bradesco, que é o PPA, né, e na agência da Provence. Tem que pagar o Santander com R$2.000. Santander indo embora fica complicado. Tudo vai para Paraguaçu, né, além da questão principal, que é a dos empregos. Pois não, Alfredo. Mas eles tiveram aí no gabinete, junto ao senhor prefeito, falando o comentário a respeito do fechamento do banco. Nós, vereador, não, mas o prefeito tinha conhecimento que o banco ia fechar. Primeiro eles passaram na agência, comunicaram e vieram junto ao prefeito. Quer dizer, nós tínhamos ainda
uns 30 dias para poder reverter. Só que em nenhum momento o prefeito, eu não sei se comunicou com você, com algum de vocês, mas ele tinha conhecimento que o Santander ia fechar. Infelizmente, até hoje, pelo menos o prefeito não me procurou para falar que a gente ia fechar. Talvez vocês tenham sido informados, mas eu, particularmente, não fui. Quanto à renda básica, além desse reembolso, né, que nós necessitamos, né, nós, funcionários da prefeitura, eu gostaria também que tivesse uma data, né, para que seja feita a entrega das cestas. A cada mês que passa, aumenta 2, 3 dias. Né, e os funcionários acabam reclamando, né, de estar comprando no mercado. Então, deveria ter uma data limite. Se for falta de pagamento, é uma outra questão. A gente tem que verificar isso. Mas se o pagamento está em dia, por que não dar um prazo correto para essas cestas serem entregues? Não, pastor. Pois não. Existe no contrato uma data de entrega, só que não se cumpre o contrato. É igual a farmácia, você tem que entregar o medicamento no dia útil após a entrega da receita. Tem medicamento que demora 15 dias para ser entregue. Nós tivemos um caso aí de um amputado que a receita fica 12 dias na farmácia. E quem é responsável pelo cumprimento ou não do contrato? Eu creio que seja o prefeito. Nós vamos ter que começar a denunciar, a agir em cima de não cumprimento de contratos. Porque contrato é feito para cumprir. Entendeu? E alguém tem que fazer com que ele se cumpra. E aqui não está acontecendo isso. Infelizmente não está acontecendo. E não se faz nada. A coisa está desandou de tal modo que vai acabar perdendo o controle. Realmente fica difícil. A gente está trabalhando dessa forma. Tudo bem que seja papel nosso fiscalizar. É um trabalho, mas não deveria chegar a tal ponto, né? Se tivesse uma relação mais estreita entre nós, seria bem mais fácil. Como o Rafael bem disse suas palavras também, a Câmara está unida. Tem opiniões diversas, uma coisa tudo bem, né? Forma de democracia. Mas a Câmara está unida em prol do município, em prol da comunidade. A gente quer trabalhar, a gente quer somar. A gente tem um peso na administração, como já disse a vocês, então a gente gostaria de estar contribuindo mais para o nosso município. Mas a gente vai ter que, infelizmente, chegar no prefeito, conversar, olha, vamos fazer assim, vai ser melhor para todos nós, não apenas para você, para todos nós. Para ver se funciona um pouco melhor. Gostaria de parabenizar, né, o nosso pároco, né, o padre José Martins, pela realização dessa festa, realizada no último sábado, uma festa gostosa. Né, foi de última hora, vou fazer porque não tem nada no município. Então a gente ouvir isso. A gente não tem opção de lazer, aqui eu não sei se o prefeito Evaldo, tem tantos shows de altíssimo nível, inclusive, eles do nosso município, e o Oriente Santos Paulo, né, tem aqui o social, o músico, né, talento novo do nosso município, e tem à disposição também, às vezes tem a oportunidade, né, de estar apresentando, fazendo algo em prol do lazer do nosso município. Então, dá de parabéns ao nosso padre pela iniciativa. Creio que todos os vereadores estiveram presentes na festa, não tinha mais de vocês lá. E realmente falou isso, vou fazer porque não tem nada no município. E a gente se preocupa porque os nossos jovens, até que não sou tão jovem também, não sou de estar saindo, mas os nossos jovens, infelizmente, estão buscando lazer em outras cidades. E isso me preocupa. Já aconteceu várias vezes, trazer nosso município, porque a pessoa tem opção de lazer aqui e buscar fora. E isso é ruim. Tanto que qualquer atrativo que tiver aqui na rua, o pessoal vai, qualquer barulho. O pessoal gosta de barulho, a gente vê pela comunicação que existe hoje no WhatsApp, no Face, qualquer coisinha, o pessoal vai, vai um assim, vamos lá, vai ter barulho, vamos lá. O pessoal quer, as pessoas se divertem com pouca coisa, é fácil estar lembrando os nossos jovens, a nossa comunidade em geral. E já aproveito para convidar todos para a noite de lazer, né, será realizado no sábado também no Salão Paroquial, um evento realizado pelo Fundo Social de Solidariedade do nosso município, em prol, né, em homenagem ao Dia das Mães. Então eu aproveito para convidar todos em nome da nossa primeira dama. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Boa noite. Continuando na palavra. Uma vez mais, vereadores, eu solicito que o presidente e vice-presidente da sua conferência ouvir as palavras para ele. E as pessoas, por causa das pessoas.
senhores ex-presidentes da casa, Edson, Gilberto, prefeito, Lande, Gaúcho, boa noite a todos. É um prazer para nós recebê-los aqui nesta noite. Rafael falou bem, Rafael, a questão das diferenças em questão do executivo para o legislativo. Esse dia mesmo, conversando com o prefeito, eu falei para ele pessoalmente, prefeito, o que acontece é que parece que você esqueceu da Câmara, coisa que num país democrático jamais deve acontecer. Nós estamos falando da questão das indicações, né? Às vezes nós temos requerimentos aqui, vereador Carlos. Os requerimentos nossos que 30, 40 dias atrás, o requerimento faz em 15 dias, nós recebemos resposta. A questão dos jovens, o vereador Rafael falou bem, Rafael. E eu me lembro que na gestão passada, o prefeito aqui está, ex-prefeito, nós reunimos os jovens naquela época. Eu acho que é por aí que a gente, eu até fiz uma indicação para que a gente criasse a comissão de jovens, para que os jovens fizessem o seu calendário, como foi feito naquela época. Infelizmente, naquela época, alguns jovens que assumiram a responsabilidade e não colocaram para frente. Mas, como o vereador Rafael falou, nós vamos convocar os jovens, nós vereadores, e nós vamos montar essa comissão. Porque é unânime, vocês vereadores, nós, público, né, constantemente nós estamos recebendo essas informações, como foi dito aqui, hoje só tem a casa de show do Talargo, né, e bem elaborado, eu estou aqui descrevendo também, mas infelizmente a gente fica desejando esse ponto. Eu acho que em todos os setores, todos os segmentos, eu acho que a Câmara tem que tomar postura. É assumir todas as reivindicações que tem agora e a gente estava conversando com o prefeito de Oscar Alexandre, ele me falou isso. Falou assim, olha, nós conseguimos o ano passado de verbas para o município 6 milhões de reais. Eu falei, se nós somarmos aquilo que nós conseguimos, nós não vamos chegar a 1 milhão. Então, o que está errado? Porque o município, o tamanho é o mesmo. Então, nós precisamos, vereadores, apesar de que o Tribunal de Contas sempre tem que o vereador tem que legislar e fiscalizar, eu acho que nós temos que tirar tempo nosso e ir atrás de deputados, atrás de departamentos e reivindicar o recurso do nosso município. Então, acho que chegou a hora, como o vereador Rafael falou, de a gente assumir e ver o município se envolver, porque senão nós vamos só retroceder. Isso não é bom, porque nós gostamos muito do município aqui. A questão da desorganização, a gente falando, no modo geral, é outra coisa que me deixa assim, preocupado é a questão do centro comunitário. O centro comunitário foi feito uma avaliação, olha o absurdo que os engenheiros, arquitetos, não sei qual dos dois, fazem de avaliar e fazer o reaproveitamento dos fios de um prédio que foi construído há 40 anos atrás, se não foi mais. E olha que foram ver os fios, estão todos cortados, conversando com o prefeito, vai ter que fazer um aditivo lá. Eu falei, bom, o centro comunitário é para o bem-estar da nossa população. Então, a gente precisa sentar, nesse sentido, a gente precisa sentar e não aprovar mais aditivos aqui que não venham como o funcionário da Câmara, o Manuel, com orçamento, pelo menos 3 orçamentos, porque nós sabemos que parte dele tem óbito de carro. Então a gente precisa
eu acho que o prefeito tem que fazer isso mesmo. A questão das reuniões, eu falei isso para ele, o vereador público, se comentando aqui. Falei assim, prefeito, a gente não se reuniu mais. Essas reuniões assim de 10 minutos para a gente assumir junto com ele as custas que vem, e mais como é aquela reunião, do meu ponto de vista, educativo. Então acho que falei isso para ele, ele me disse, falando que ele me disse, e eu fiz pelo menos cada 3 vezes que eu falei, né? Pelo menos cada 3 vezes. Nós estamos já com cedo a parte. Eu não ia usar a palavra, mas eu ouvi o Rubio falar sobre reunião, o senhor falando sobre reunião também, e eu acho que vai caber mais uma parte que o Rafael citou. Eu acho que precisa levar a sério as coisas também, porque eu tive presente em 2 reuniões. Na primeira, o Rubio cobrou do prefeito. Não, prefeito, nós estamos falando, todos os vereadores participaram, deram sugestões com autorização de usar o seu nome, mas o senhor vai concordar com isso? Eu não estou vendo ninguém anotar nada. Ou será que tinha um computador dentro da cabeça? Na segunda reunião, a gente se reuniu, não discutiu nada, jantou e foi embora. Então, se for fazer reunião, não anotar nada, ou então ir lá só, certo? Então, começar a levar a sério. Marcar a posse? Exatamente. Não adianta a gente também se reunir e não ter isso. Nós precisamos fazer isso. Eu acho que nós precisamos urgentemente fazer isso. Sendo sem ler, nós vamos ter que se reunir, nós vereadores, e começar a tomar frente. Auxiliá-lo e sermos prefeitos junto com ele também. Pelo menos aí as coisas vão mudar. Porque, só para mim não perder o raciocínio, olha o cúmulo do absurdo. O vereador fazendo uma indicação para colocar um bebedouro no lugar de transporte constantemente. Isso, vocês acham que tem necessidade de fazer indicação para isso? Como o Hugo falou, gastar o papel, gastar tempo, uma coisa que todo dia tem jogo lá. Vocês for lá, toda noite tem gente que ocupa lá o ginásio. Foi indicado pelo velório até agora também. Indicado pelo velório também, que não colocou. Então, são coisas assim que a gente eu não consigo entender. Pois não, vereador Rafael. As reuniões elas acabam até envergonhando a gente, porque se assume compromissos em reunião. Eu acho que homem tem que ser homem, entendeu? Assumir o que fala e se não poder cumprir, vai tentar. Agora, assume o compromisso, a gente passa para os interessados que vai ser feito e não acontece. E a gente fica aí pagando mico, entendeu? Então, é uma situação que leva a gente a não participar mais de reunião, porque não vale a pena, para depois pagar mico. O que está acontecendo para a gente é isso, estão pagando mico. Entendeu? Assumir compromisso com as pessoas e depois tem que ir lá e, infelizmente, e as pessoas, e aí, você falou, e aí? E aí, o cara de taxa. Obrigado. Bem comentado, vereador. Então, acho que a gente precisa, vamos começar do zero, vamos começar, Renato. Vamos dar mais essa oportunidade e vamos ver. Vamos ter resultado, a gente continua. Se não tiver também, aí é a Câmara que vai fazer sozinho e tal. A questão que o vereador Pérez falou, a questão do aumento, eu acho que nós temos que, nós vereadores, convocar o povo para começar também a pressionar. Porque o que a gente vê, como o vereador Rafael falou, não tem dinheiro para isso. Tal. Os funcionários estão desmotivados. A gente vê isso. A gente vê profissionais de alto nível, se empenhando ainda, tem comentado com alguns, mas infelizmente falta motivação, falta incentivo, falta um aumento adequado. Então acho que tem que começar a pensar nisso. E é interessante que é aquela forminha brasileira, você vai deixando para a última hora, e depois chega na última hora, né? A gente até teve surpresa, como foi a questão do Santander. Ninguém sabe aqui. Eu fiquei sabendo também pela boca dos outros. Então isso é chato, né? Falta esse diálogo executivo-legislativo. E a gente, depois do que eu fiquei sabendo, aí eu fui ali, conversei com o Luiz,
Depois conversei com o prefeito, não, você marcar uma audiência urgente com o presidente do Bradesco, para a gente ver, a gente consegue fazer. Né? E para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, volte sempre, e agradecer aí também aos nossos amigos e colegas desta casa, pelo aumento deles e também aos funcionários desta casa. Obrigado, tenham uma boa noite. Não havendo mais oradores, solicito que todos fiquem em pé para nós fazermos a oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerra a sessão agradecendo a todos e comunico que a próxima sessão ordinária será dia 19 de maio. Uma boa noite, está encerrada a presente sessão.